Boa tarde, meus amores. Mais um dia aqui para aquele nosso bate-papo, a continuação daquele primeiro vídeo. E hoje eu vim compartilhar um pouquinho mais do porquê foi tão difícil para mim aceitar esse chamado e me jogar nessa experiência. Gente, a espiritualidade ela trabalha de formas inimagináveis, né? E essa é uma dessas situações em que a gente não entende na maior parte do tempo, a gente vai caminhando meio que no escuro, né, sem entender profundamente o processo e aquilo que a espiritualidade está querendo passar para a gente, como uma forma de aprendizado, de lapidação, de amadurecimento mesmo. E por que é que eu tô falando isso, gente? Quando eu recebi o chamado, né, para abrir o canal e para falar sobre conteúdos espirituais e tudo mais, eu não tive uma aceitação muito boa, né? Como eu já disse no vídeo anterior, para mim foi um processo bem difícil, bem complicado e de fato eu entendi que eu entrei num processo de cura, até mesmo porque racionalmente eu não conseguia entender, eu não conseguia compreender por que é que eu estava lutando contra essa ideia de uma forma assim tão resistente, digamos assim. Para mim foi um processo muito complicado, porque eu sou da área de comunicação, eu sou muito expansiva, então, cara, como assim, né? Eu já faço conteúdo em outra rede social e tudo mais, e nunca tive esse problema, mas quando o assunto foi espiritualidade, eu realmente dei de cara com isso, e aí eu tive que encarar algumas coisas que para mim foram bem difíceis, bem complicadas, e eu já vou falar o porquê disso. Eu cresci, né, num lar kardecista e obviamente que eu fiz todos os estudos e tudo mais. E o kardecismo, ele tem uma linha de ensinamento, uma linha filosófica que é muito de aceitação, de você aceitar as coisas que a vida te coloca, buscar entender, e se não tiver a explicação aqui, nessa jornada, nessa experiência, com certeza isso é coisa de vidas passadas e tudo mais. Eu tive uma infância muitíssimo complicada, eu tive uma infância muitíssimo difícil, acredito que difícil não é nem a palavra, seria desafiadora. Acredito que a maior parte das pessoas que tem um chamado espiritual ou que tem uma ligação muito forte com a espiritualidade na vida como um todo, em sua maioria, traz isso como uma característica, né? Infâncias desafiadoras. Meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos de idade e, cara, assim, não consigo me lembrar que tipo de criança eu fui, porque eu bloqueei total até os meus 6 anos. Eu tenho alguns lapsos de memória, assim, a partir dos 6 anos. E depois, o que realmente ficou mesmo muito fixo para mim foi a minha adolescência. Eu sempre fui muito bocuda, sabe? Eu sofri até de sincericídio. Sempre fui muito idealista e falo o que eu penso e defendo aquilo que é justo, que é correto e não sei o quê, e vou defender ali os menos favorecidos. A galera em casa até brincava, ai, a defensora dos fracos e oprimidos e tal. Então, a minha infância eu não me lembro muito, mas eu fui uma adolescente bem rebelde por conta desse comportamento muito marcante. Eu sempre me posicionei, eu sempre falei aquilo que eu pensava e tal. E por que é que eu tô falando tudo isso, gente? Porque loucamente, embora isso não tenha nada a ver, né, com o fato de eu abrir o canal, com o fato de eu falar de espiritualidade, foi justamente nesse lugar que eu fui parar para entender os meus bloqueios, o porquê de tanta resistência, o porquê de tanto medo, né? Então, foi para esse lugar que eu fui e eu posso garantir, esse processo todo levou aí até eu começar a gravar esses vídeos, né?
em torno aí de uns 6, 7 meses, e eu posso garantir, gente, que eu passei por curas muito profundas. Voltando aí um pouquinho, né, na minha adolescência, que eu era assim, mega rebelde e tal, e não sei o quê. E por conta disso, o meu apelido na família ficou a doida. A doida, a louca, vai fazer uma festa, ai, a louca vem, ai, vamos chamar a doida, ai, vamos não sei o quê. E além disso, e esse apelido, gente, tem gente que me chama assim até hoje. Eu tenho um irmão que me chama de Biruta, tipo, ah, é a Biruta, ô Biruta. E assim foi. E isso acabou ficando na família. E por conta de eu ser tão idealista e tão, né, sempre me posicionando e sempre falando aquilo que eu penso e tudo mais, por muitas vezes eu comprei brigas que não eram minhas e acabei ficando vista, né, na família, diante de algumas pessoas da família, como aquela que sempre causa o problema. E isso foi muito complicado para mim, porque eu fui crescendo, né, com esses rótulos, com esses estereótipos e tudo mais. E quando eu fui parar nesse lugar, eu falei, tá, mas eu não sou mais essa pessoa, eu mudei, nossa, hoje eu sou super tranquila, ai, tô super ponderada. Na maior parte das vezes eu nem falo aquilo que eu gostaria de falar, na maior parte das vezes eu me dou o privilégio, né, de ficar em silêncio, mais observar e tal. Embora que mesmo assim eu fale pra caramba, eu falo mais que a nega do leite. E aí eu fui compreender algumas coisas, né? E eu entendi que não, eu não era essa pessoa. Mas antes de tudo e mais nada, eu comecei a associar a minha fala como um problema. O fato de eu falar causar um problema. Ah, se eu falar o que eu penso, vai gerar um problema. Se eu me posicionar, vai gerar um problema. Se eu expor, né, a voz daquilo que é interno para mim, isso vai gerar um problema. E eu comecei a associar a minha fala a um problema, mas loucamente não parou por aí, porque ao dar de cara com essa realidade aí, eu percebi que ao longo de todo o meu estudo, na minha jornada de conhecimento, de autoconhecimento, na construção desse eu interior, lapidado e tudo mais, eu entendi que eu construí um personagem muitíssimo bem lapidado. Eu construí uma imagem que não reflete aquilo que eu sou, porque no final das contas a gente associa com espiritualidade, com luz, com sutileza, mas nem sempre é assim, né? E também nem é da minha essência ser assim. Eu sou uma filha de Oiá, então dá para imaginar, né, gente, para quem é da religião aí, vai entender mais ou menos o que eu tô falando. Mas foi bem cruel, assim, eu ter que olhar para mim mesma e falar: não, eu não sou a flor de lótus de 1000 pétalas de Aruanda, eu não sou a pombinha branca de Oxalá. E tudo aquilo que eu pensei que eu conhecesse sobre mim, e toda essa jornada e essa trajetória de crescimento e de autoconhecimento, na verdade foram máscaras, foram características, foram personagem mesmo, que eu fui construindo uma base muito forte, muito bem estruturada a nível de crenças, de que ser espiritual era ser dessa forma, de que você expandir, você amadurecer, é você ter um determinado comportamento, é você falar manso, é você ter aquela postura refinada, é você ter aquele perfil ali de todo mundo que a gente entende como iluminado, mas não, eu não sou assim. E eu fui me mascarando, então foi um processo bem profundo de olhar para mim e me redescobrir, relembrar quem eu sou, entender e me resgatar, né? Acima de tudo, saber em que momento da jornada eu soltei a minha mão e me deixei pelo caminho para ser aquilo que as pessoas esperavam que eu fosse. E acima de tudo, para ser aquilo que eu tinha idealizado
como uma pessoa iluminada, espiritualizada, evoluída, amadurecida, né? Até mesmo por conta da idade e tudo mais. Então, ter que desconstruir tudo isso realmente exigiu muito esforço e muito trabalho. É lógico que colocando em palavras agora, num vídeo, faz o processo parecer suave, mas não é, porque na maior parte das vezes a gente não entende o que está acontecendo. Eu, no meu caso, uma das minhas capacidades mediúnicas é a psicofonia, que é quando o médium, ele ouve dentro, é uma voz interna, ele ouve dentro da cabeça dele. Não é tão claro e tão simples de você conseguir separar aquilo que é teu daquilo que é um direcionamento espiritual, diferente do médium clarividente, clareaudiente, né, que ele ouve aquela voz externamente, tudo mais. Então, tudo isso associado e misturado aí no balaio junto com espiritualidade, com família, com rotina, com trabalho, dá uma apimentada aí nas coisas e e às vezes esse balaio vira caldeirão, mas a gente vai seguindo aí, né, na confiança. Mas a base principal desse meu trabalho foi me encarar e ver que o que eu estava vivendo era uma mentira. E é interessante porque muitas vezes na minha vida eu questionei a espiritualidade e eu pedia, né, para a fonte criadora, falava, Senhor, né, eu sou uma pessoa tão justa, eu sou uma pessoa tão honesta, eu sou uma pessoa que busco tanto ser imparcial na vida com as pessoas, ter uma coerência ali naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, e por que é que eu atraio tantas situações assim? Eu passei por uma fase de distanciamento das pessoas, eu passei por uma fase bem reclusa mesmo, bem eremita e tal, e várias decepções, e eu ficava questionando. Só que nesse processo todo eu entendi que eu sempre fui muito justa, muito verdadeira, muito coesa, muito coerente com o externo, mas eu não era comigo. E o universo, ele devolve aquilo que a gente dá, né? E como é que eu poderia querer verdade na minha vida quando eu estava mentindo para mim mesma? Como é que eu ia querer pessoas, situações, lugares, relacionamentos de reciprocidade e de respeito, quando eu não estava me respeitando, quando eu estava interpretando diante da vida? Então, a gente olhar para a gente e aceitar determinadas coisas requer um ato de força e de coragem, aí você aceitar e entender que não, você não é só positivo, você tem o negativo também e tá tudo certo. E, né, aprender a trabalhar com essas energias, porque muitas vezes na vida é os nossos instintos, né, que tira a gente aí de algumas situações desastrosas e tá tudo bem. Então, essa foi uma das coisas, né? E em consequência disso, eu comecei a trabalhar outras partes, outras crenças minhas que, cara, de longe eu nunca imaginei que eu tivesse. Até mesmo porque, como eu já disse, eu fui uma adolescente bem rebelde e tal, e nem aí pra ninguém. Eu era muito, muito, muito Renato Russo, Legião Urbana, e tudo que eu quero é provar pra todo mundo que eu não tenho que provar nada pra ninguém, e eu pagava o preço por isso. Eu era rebelde, eu fazia questão de bater de frente com todo mundo. Então, julgamento alheio é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, mas sim, foi uma das coisas que eu tive que encarar para começar a gravar o conteúdo e abrir o canal e tudo mais, porque como aquela criança, né, que não teve muita validação e que eu tive uma infância extremamente desafiadora, eu entendi que sim, eu tinha muito medo do julgamento alheio. Eu nunca tive problemas em expressar a minha liberdade religiosa e espiritual e tudo mais, mas uma coisa é eu acreditar e falar com pessoas às quais eu me sinto confortável, com um estranho na rua, ou seja, na situação que for, porque eu sou dessas, viu, gente? Tô numa festa, quando vê o assunto já tá espiritual, vira do nada.
Mas você dar a cara e mostrar para o mundo quem você é e colocar para jogo, desculpa, gente, colocar para jogo aquilo que você acredita é uma outra parada. Então, essa jornada foi muito sobre isso e eu vou trazer, obviamente, mais temas aí para a gente ir conversando, para eu ir contando para vocês como que foi todo esse processo que foi bem intenso, mas quero muito, muito, muito saber de vocês. Quais as sombras aí, quais os preconceitos, quais os conceitos que vocês têm sobre vocês e que vocês têm medo de encarar. Gente, eu tive que encarar muita coisa. Mas me contem aí.